Olá, queridos, tudo bem? Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo para todos vocês. Já estou indo para a minha quinta gravação, um dos meus 7 canais. Eu que tenho 6 blogs, tenho trabalhos na Amazon, na Caruá, na Prêmios, no Mercado Livre. Devo estar participando ainda esse ano num programa de rádio que da primeira vez não deu certo, na BR-FM, uma rádio comunitária. Devo estar participando da Bienal ou com a minha editora ou como apenas um espectador, um curioso, um amante dos livros. Os livros nos trazem um grande aprendizado. Deixem o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, a crítica, o comentário. Meu muito obrigado. E vamos começar o nosso trabalho falando da Constituição da República Federativa do Brasil. Capítulo 2 da União. Artigo 20. São bens da União. Bens imóveis da União. Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de nove de 46. 1. Os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vieram a ser atribuídos. Lembrando que minha Constituição é velhinha. 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental, definidas em lei. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, os que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como terrenos marginais e para praias fluviais. Política Marinha Nacional, PMN, Decreto número 1265, de 11 de 10 de 1994. 4. As linhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as áreas referentes no artigo 26.2. Política Marítima Nacional, PMN, Decreto número 1265, de 11 de 10 de 1994. 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Esqueci de pegar meu óculos, peço desculpas pelo excesso de salivação, demais erros. Vamos aprender com os erros e crescer com os acertos. 6. O mar territorial. A Lei nº 8.617, de 4 de 1 de 1993, dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira. Política Marítima Nacional, PMN, Decreto número 1265, de 11 de 10 de 1994. 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. 8. Os potenciais de energia hidráulica. 9. Os recursos minerais, inclusive os de subsolo. 10. As cavidades naturais subterrâneas, os sítios arqueológicos e pré-históricos. 11. As terras tradicionais ocupadas pelos índios. Aí era mais ou menos isso que eu queria falar da Constituição. Depois eu vou ler inciso 1º, inciso 2º, e aí vou para o artigo 21, o que compete à União. E agora essas seriam as leis dos homens, e agora vamos para as leis de Deus. Aí nós estamos no capítulo 1, eu não vim destruir a lei, que fala das 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos e a Era Nova. Aí eu falei de Moisés, Cristo e o Espiritismo, e agora falo da aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa.
porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre essas duas ordens de ideias pretende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo, de uma parte e de outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve se inteirar do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, se apoiando uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada um, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem lhe resistir, em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima de seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque então, nos desígnios de Deus, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Aí depois nós vamos ler Instruções dos Espíritos, a Era Nova. E aí damos por encerrado o primeiro capítulo, e no segundo nós temos Meu Reino Não É Deste Mundo, com a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. E aí vamos marcar aqui onde paramos, desejando uma boa noite para todos, o melhor para vocês eternamente. E meu muito obrigado. Tchau, valeu, tudo de bom, felicidades eternas.